Todos vieram antes de mim, foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Palavras do Senhor. Bom, com essa passagem, primeiramente a gente pode perceber que Jesus é muito simples. Desde a concepção de Jesus a gente pode analisar isso, porque no nascimento de Jesus, ele já nasceu em uma manjedoura, perto dos animais, não teve nenhum tipo de regalia naquele meio. E toda a vida de Jesus, se a gente for acompanhar, foi na simplicidade. E assim ele também é com os discípulos, com os seus ensinamentos. Jesus usa de todas as coisas da época para falar com os seus discípulos, para ensinar. As ovelhas, o pastor, o aprisco. O aprisco era o local onde os pastores guardavam as ovelhas para passarem a noite, para que não corressem nenhum perigo. E mesmo nessa simplicidade, os discípulos não entendiam o que Jesus queria falar com aquela parábola. Então, a gente pode perceber que o bom pastor, claro, é Jesus, e as ovelhas somos nós. E Jesus fala que as ovelhas ouvem a voz do pastor para que possam entrar no aprisco, para que possam ser protegidas. E o pastor entra pela porta, ou seja, é Jesus quem nos conduz para a gente entrar pela porta da igreja, por exemplo. É Jesus que nos mostra o caminho. Mas é preciso que nós, ovelhas, ouçamos a voz do pastor, ouçamos a voz do Senhor. Será que a gente está conversando com Jesus? Será que a gente está conseguindo ouvir a voz desse pastor? Às vezes muitas pessoas perguntam, até ao Fábio, lá eu sempre comento, que perguntam, nossa, mas e como é que a gente faz para escutar a voz do Senhor, né? Como é que faz para a gente escutar a voz de Deus? E depois de um tempo a gente começa a pensar, nossa, mas como é que você me escuta, né? Porque Deus está a todo tempo, a todo momento conosco, nas pequenas e nas mais simples coisas do nosso dia a dia. Deus está lá falando conosco. Sabe qual que é o maior problema? A gente não escuta e a gente não reconhece a voz do pastor. Ali na passagem fala que Jesus chama as ovelhas pelo nome, e realmente na palavra está escrito que o Senhor nos chama pelo nome, porque Ele nos conhece. Nós talvez às vezes só conhecemos de nome, mas Ele nos conhece como a palma da mão, como está escrito. Sabe até quantos fios de cabelo estão em nossas cabeças, e nenhum deles cai sem que o Senhor permita. Então Ele nos conhece intimamente e Ele nos chama. Mas será que nós estamos ouvindo?
Por exemplo, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui foi um dia convidado para vir participar do grupo da oração, certo? E como que Deus não fala com você se Ele te convidou para vir no grupo? Deus usou desse abençoado não sei quem te convidou, mas Ele usou dessa pessoa para falar com você. Simples assim. É nas coisas simples que Deus fala, que Deus se manifesta. A gente pode ouvir Deus por uma música, por uma pregação, mas principalmente pela palavra. Deus nos fala muito através da Bíblia. Outro dia eu estava na missa do Padre José e no finalzinho ele estava conduzindo a oração e ele falou assim, que a Bíblia tem um poder gigantesco, porque ela foi escrita por Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, por Deus. Então é a palavra de Deus. Eu te pergunto, como que você vai ouvir o Senhor sem conhecer o Senhor? Ou melhor, sem reconhecer a voz do Senhor. A minha mãe, por exemplo, se a minha mãe me chamar, em qualquer lugar que ela esteja, estiver um monte de pessoas falando, e ela me chamar, eu sei que é a minha mãe, e eu vou até ela porque eu sei que é ela. Por quê? Primeiro, porque eu conheço a voz da minha mãe. Eu conheço a voz da minha mãe entre a voz de todas as pessoas. Se minha mãe falar comigo, eu sei que é minha mãe que está falando. Principalmente quando briga, né? E eu sei porque eu convivi com a minha mãe, eu conheço a minha mãe, eu passo um bom tempo com a minha mãe. Por isso que eu sei que é a voz dela. A mesma coisa com Jesus. Quanto mais tempo você ficar perto dele, quanto mais celebrações você participar, quanto mais a palavra você ler, mais você vai reconhecer a voz dele. Mais você vai ouvir, mais você vai perceber que ele fala conosco. Todo tempo, todo momento. Porque a promessa, depois da ressurreição, lá no finalzinho de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus vai falar assim: e eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E está, realmente está. Como que Jesus vai ficar caminhando conosco e não vai falar nada? Vendo a gente fazer talvez tantas coisas por aí e não falar nada. Ele fala. Claro que fala. Mais à frente ali nessa passagem, a gente vai ouvir quando os discípulos disseram que não entendiam, né, que não estavam compreendendo. Jesus diz assim: eu sou a porta. Primeiro ele diz que é o pastor, depois ele diz que é a porta. Porque pastor, se a gente for pensar, tem mais de um pastor, né? Pedro foi um pastor. Quando Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E foi isso que ele fez. Foi o primeiro Papa. Hoje temos o Papa Francisco, que é o nosso pastor. Porque eles são discípulos de Jesus. E junto com Jesus, eles pastoreiam nós, ovelhas. Porque quem está com Cristo revela a face de Jesus em si.
consegue ouvir a voz do Senhor. Mas Jesus fala assim na passagem: eu sou a porta. Ele não diz as portas, ele diz: eu sou a porta. Só uma porta. E essa porta é a porta que nos leva para a salvação. Jesus é a salvação. Ele diz ali que quem entrar pela porta terá a vida eterna. Eu te pergunto, o que será que nós estamos fazendo para, primeiro de tudo, conhecer Jesus, ouvir a voz de Jesus e reconhecer o Senhor, para ir atrás da porta, para passar pela porta? Muitas vezes a gente pode pensar que Deus não está conosco. Geralmente quando a gente está nas nossas maiores dificuldades, quando a gente está passando por momentos difíceis na casa, no trabalho, passando por doença na família, ou alguma pessoa que a gente gostava muito se foi, a gente não consegue enxergar Deus. A gente não consegue ver. Eu estava pensando nesses dias e eu percebi que Deus é como o sol. Ele brilha, a gente vê ele, a gente fica alegre, a gente sente o calor. Só que quando vem uma nuvem ou um dia nublado, a gente já não sente tanto, a gente já fica um pouco mais longe. Quando chove, quando dá uma tempestade, pior ainda. Daí que a gente não vê mesmo. Só que Ele está lá. Ele continua lá. Da mesma forma que quando não tem chuva, que quando não tem nuvem. É assim na nossa vida. Deus, Ele está lá a todo momento. Só que quando vem as provações, vem as tribulações, vem os momentos difíceis, o que a gente faz? A gente sempre olha para baixo. A gente não pensa que Deus está lá da mesma forma que Ele esteve quando não estava tudo bem. E aí a gente se afasta. Tem uma frase que eu vi uma vez que diz assim, que é como se fosse Deus falando pra gente: nos momentos mais difíceis da tua vida, você se afasta de mim, quando deveria ser o contrário, né? Nos momentos mais difíceis que a gente devia se apegar mais, devia buscar mais, devia aprender mais. Então nós precisamos ouvir mais a voz do Senhor, prestar atenção nos pequenos e nos mínimos detalhes, porque Deus fala com você. Quando você entrou pela porta dessa igreja, tinha um abençoado lá que te abraçou e que te disse a paz de Jesus. Por quê? Porque era o próprio Jesus te abraçando, dizendo: a paz. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que bom que você veio escutar a palavra. Muitas vezes a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes. Como eu falei no início, Deus é simples, Jesus é simples. Ele nasceu simples, Ele viveu simples. E hoje, quando Ele fala conosco,
É simples também. Muitas vezes somos nós que dificultamos o caminho. Nós precisamos reconhecer a voz do Senhor, porque, como diz ali, há vários outros ladrões, salteadores, que querem fazer o quê? Querem nos desviar do caminho. São todas essas coisas que a gente vê na nossa vida, essas coisas do mundo. As coisas que não tá certo, mas parece que com o passar do tempo aquilo vai entrando na cabeça e você simplesmente olha e tá tudo bem? Não tá. Porque aos poucos a gente vai saindo desse caminho por não ouvir a voz do pastor que quer nos dar a vida eterna, que quer nos dar a salvação. Que a gente possa ouvir mais o Senhor, ter essa plena certeza que Jesus está conosco porque está. E se você prestar atenção, eu tenho certeza que Ele vai falar com você, como fala comigo, como fala com todo mundo aqui, porque Ele nos ama, como eu falei no início, porque Ele nos conhece. Porque Ele tem o nosso nome gravado na palma da mão dEle. E Ele nos chama a todo momento, a todo instante. Que nós possamos fechar os nossos olhos um instante. E que você possa fazer essa experiência hoje. Porque se você até hoje você não ouviu a voz do Senhor, que nessa noite você possa ouvir, porque Ele vai falar com você. Porque é na simplicidade que Ele vai falar no teu coração. Da forma mais simples, mais simples. Mas que você possa escutar, que você possa ouvir, que você possa não simplesmente fechar os olhos físicos, mas que você possa abrir os olhos da alma e abrir acima de tudo o coração, porque é lá que Ele vai falar.